Olá, meu nome é Letícia, somos do grupo 5 e vamos falar sobre o Zika vírus e suas manifestações. Nosso grupo é composto por 6 integrantes: Adriele, Ana Beatriz, Caio, Keise, Letícia e Vitória. E antes de falar sobre o Zika e suas manifestações, a gente precisa conhecer um pouco sobre o transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Bom, ele é originário da África e as características que diferenciam dos demais mosquitos são as presenças de listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. O Aedes aegypti ele mantém características urbanas e se alimenta de seiva de plantas. Porém, a fêmea dessa espécie são hematróficas, ou seja, elas se alimentam de sangue também. Isso faz com que, ao ingerir o sangue do hospedeiro infectado, ela ingira junto o micro-organismo que produz a doença. Bom, cada mosquito ele vive em média 30 dias e, quando férteis, as fêmeas elas chegam a depositar entre 150 a 200 ovos. A infecção do mosquito é sempre mais intensa em razão à água acumulada e altas temperaturas. E normalmente o mosquito ele se desenvolve mais em países tropicais. Por isso que nesses países há uma necessidade maior de estudo e de prevenção sobre a epidemia. O homem é a principal fonte de infecção do mosquito. E, além do mais, o mosquito ele não transmite somente Zika, ele transmite a dengue, a chikungunya, microcefalia, febre amarela e outras doenças chamadas arboviroses. Olá, eu me chamo Caio e, dando continuidade ao trabalho, eu irei abordar os sinais e sintomas do vírus citado. As infecções causadas pelo Zika vírus geralmente são leves, mas podem levar a óbito caso o manejo não seja realizado adequadamente. Os sinais da doença podem ser confundidos com os de outros vírus transmitidos por picada de mosquito, como dengue e chikungunya, e ainda também com a gripe ou a rubéola. Os sintomas eles incluem febre, irritação na pele, dor de cabeça, dor nas articulações, especialmente nos pés e nas mãos, conjuntivite, dor muscular, dor nos olhos, fadiga e dor abdominal. Além disso, algumas pessoas podem ter erupção cutânea e manchas vermelhas no rosto. Em casos raros, o Zika vírus pode causar complicações cerebrais ou de sistema nervoso, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, mesmo em pessoas que nunca apresentaram sintomas de infecção. A maioria das pessoas infectadas com Zika não apresentam sintomas. Quando os sintomas ocorrem, geralmente aparecem de 2 a 14 dias após a pessoa ser picada por um mosquito infectado. Os sintomas eles duram cerca de uma semana e a maioria das pessoas se recupera totalmente. O diagnóstico de Zika pode ser realizado durante a fase aguda da infecção e até 14 dias após o início dos sintomas, usando teste de diagnóstico para RNA viral. A infecção prévia pode ser detectada por testes baseados em anticorpos. No entanto, o exame pode reagir de forma cruzada com anticorpos de outros flavivírus, particularmente com o da dengue. A identificação da doença é especialmente importante em mulheres grávidas, pois correm o risco de desenvolver complicações fetais. Em áreas com incidência da doença, doadores de sangue, órgãos e tecidos também devem passar por exames de triagem para garantir a segurança da transfusão e do transplante. Por meio do Tabnet, a gente obteve alguns dados sobre o número de casos em relação ao Zika vírus desde a sua vinda para o Brasil. E deixamos aqui também o passo a passo realizado no site para a obtenção desses resultados. Em seguida, a doutora Vitória irá demonstrá-los com o auxílio de um gráfico. Oi, meu nome é Vitória. Por meio desse gráfico, podemos observar que no ano de 2016 obtivemos 281.464 casos. No ano de 2017, tivemos 32.684 casos. Em 2018, 20.584 casos. E em 2019, 30.500 casos. Já no ano de 2020, tivemos 20.867 casos e em 2021, 18.680 casos.
No ano de 2016, foi o número de maior casos, tendo 1,36% de prevalência da doença Zika vírus. Olá, sou Ana Beatriz e irei falar um pouco sobre a microcefalia e como se relaciona com o vírus da Zika. A microcefalia é uma malformação no cérebro da criança que não se desenvolve completamente. Com isso, o tamanho da cabeça é menor do que o esperado. A microcefalia pode estar presente no nascimento ou pode ser adquirida nos primeiros anos de vida. As crianças com essa condição podem ter um atraso na fala e nas funções motoras, nanismo ou baixa estatura, deficiência visual ou auditiva ou outros problemas associados com anormalidades neurológicas. As causas na maioria dos recém-nascidos são desconhecidas. Alguns bebês têm microcefalia devido à mudança em seus genes. Outra causa de microcefalia é a exposição, incluindo microcefalia grave, durante a gravidez. Pode ser feito de uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e agentes biológicos, infecciosos, como bactérias, vírus e radiação. Existem várias causas potenciais para a microcefalia. Infecções perinatais maternas, incluindo rubéola e zika vírus. As maiores chances do bebê ter microcefalia ocorrem nas gestantes que já tiveram dengue alguma vez ou que tiveram zika em qualquer fase da gestação. O zika vírus tem uma tendência natural a atacar células nervosas. Se o cérebro estiver em desenvolvimento, há risco de malformação. A infecção do feto é o período maior de vulnerabilidade para a gestante. Em análise inicial, o risco está associado nos primeiros 3 meses de gravidez. Esse slide é um demonstrativo do caminho percorrido no Tabnet para conseguir alguns dados sobre o número de diagnósticos de microcefalia no Brasil de 2014 a 2020, que serão expostos em seguida. Através desse gráfico, podemos estar observando o número de nascidos com diagnóstico de microcefalia no Brasil durante o ano de 2014 a 2020, sendo notório o crescimento desse número depois do ano da chegada do Zika. Em 2016, temos o maior número registrado em relação aos outros anos, cerca de 2.276 diagnósticos, e após o mesmo podemos identificar seu declínio, chegando em 2020 com 335 diagnósticos. Olá, eu me chamo Adriele e vou falar sobre o tratamento da epidemiologia do Zika vírus no Brasil. Pode-se dizer que a doença não possui tratamento específico e também não é imunoprevenível, ou seja, não há vacina contra o vírus, tendo então suas medidas de controle voltadas para o vetor. Assim, o manejo depende de relatos de outras epidemias e da experiência adquirida na abordagem de outras arboviroses, como por exemplo a famosa dengue. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de analgésicos para o controle de febre e da dor somente. No caso de manchas vermelhas e coceira na pele, os antihistamínicos podem ser considerados. Já na gravidez, a infecção pelo Zika vírus representa risco para o feto. Isso porque o vírus consegue atravessar a placenta, atingir o cérebro do bebê e comprometer o seu desenvolvimento, resultando na microcefalia e outras alterações neurológicas. Por esse motivo, as gestantes com o diagnóstico confirmado devem ser encaminhadas a serviço de medicina fetal. Não há tratamento específico para a microcefalia, mas existem ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do neném e da criança. Como cada criança desenvolve complicações diferentes, entre elas respiratórias, neurológicas e motoras, o acompanhamento por diferentes especialistas vai depender de suas funções que ficarem comprometidas. Olá, eu me chamo Casey e eu vou falar sobre a prevenção contra o Zika vírus. Ainda não existe vacina ou medicamentos contra a Zika, portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, por exemplo, bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. A OMS recomenda, dentre outras medidas, a prática de sexo seguro por mulheres gestantes que vivem em áreas de alta transmissão do vírus. Bom, aqui se encerra nosso trabalho, a gente agradece pela atenção e espero que vocês tenham gostado.